Dizem que quando o sol se apagou sobre as montanhas de Nairas, o sangue dos homens manchou as escadas do palácio da rainha Arzima. Ninguém ousava olhar em seus olhos, nem mesmo os sacerdotes que a haviam ungido rainha em nome dos deuses. Bastava um toque, um simples deslizar de mão sobre o seu véu para que a sentença fosse selada. Morte antes do amanhecer. Mas ninguém sabia o que a tornara assim. Diziam que uma maldição caíra sobre ela na noite em que o rei, seu marido, fora morto em sua cama, sem ferida, sem sangue, apenas com os olhos abertos e secos, como se tivesse visto o próprio inferno. Arzima então jurou diante do trono de bronze que jamais seria tocada por homem algum. O toque dos mortais traz a morte dos deuses, ela dizia. Os conselheiros chamavam isso de loucura, o povo de justiça divina. E enquanto os corpos eram levados ao rio para que as águas os purificassem, Arzima acreditava estar cumprindo um decreto celestial, recebido em sonho quando uma voz vinda do deserto lhe disse: Tu serás a lâmina da pureza, nenhum homem te possuirá. Mas havia um segredo que ninguém imaginava. Um servo silencioso, um estrangeiro de olhos claros, vivia entre as sombras do templo. Ele conhecia o passado da rainha e guardava o nome do Deus que realmente falara com ela. E quando o eclipse voltar a cobrir o céu, a verdade será revelada, e a rainha que matou para purificar será julgada pelo próprio toque divino que tentou evitar. Antes de se tornar o terror dos homens e o nome proibido entre as tribos do deserto, a Arzima era apenas uma menina de voz suave e olhos cor de âmbar, filha de um general e de uma sacerdotisa de Ishara, deusa da justiça e da fertilidade. Cresceu entre tapetes de seda, espelhos de bronze e canções de harpas que enchiam o palácio de Nairas. Seu destino, diziam, era unir o trono e o templo, governar com sabedoria e fé. Desde pequena, aprendeu que o poder dos reis vinha dos deuses, mas o coração das rainhas vinha do medo. Sua mãe, antes de morrer, sussurrou-lhe uma frase que jamais esqueceu: Confia nos deuses, Arzima, mas nunca confies nos homens. O pai morreu em batalha quando ela tinha apenas 15 anos, e logo foi prometida ao rei Abar-Mitra, homem mais velho, guerreiro feroz e dono de um império que se estendia até o Mar de Sal. Casaram-se em meio a incensos e danças, mas o povo via nos olhos da jovem rainha um brilho inquieto, algo entre devoção e presságio. Nos primeiros anos, o palácio era um lugar de festas e banquetes. Arzima sorria em público, mas nas noites silenciosas, caminhava até o terraço mais alto, onde acendia lamparinas diante da lua. Ali falava com os deuses em segredo. Por que me deste a beleza se ela me torna prisioneira? Perguntava, fitando o horizonte. Ninguém sabia, mas os sacerdotes a observavam. Ela tinha sonhos estranhos. Ouvia vozes que vinham do vento e dizia sentir o cheiro da chuva antes que as nuvens se formassem. Então veio a noite da morte do rei. O corpo foi encontrado frio, sem feridas, deitado ao lado dela. Arzima dizia ter dormido profundamente e, ao acordar, o viu imóvel, os lábios duros como pedra. O sumo sacerdote declarou: Foi o castigo dos deuses. O rei tocou onde não devia. A partir desse dia, o medo transformou-se em lei. Arzima subiu ao trono com o rosto coberto por um véu negro e proclamou: Nenhum homem me tocará, e quem o fizer, morrerá. Os nobres ficaram em silêncio. Os guardas abaixaram a cabeça. As mulheres aplaudiram em segredo. O decreto se espalhou como fogo nas montanhas. Diziam que era loucura. Outros diziam que era santidade. Mas havia um homem que não acreditava em maldições. Eiran, o escriba do templo, estrangeiro vindo do norte. Ele via tristeza onde os outros viam poder e, ao escrever os decretos reais, observava cada gesto da rainha. Há algo quebrado nela, murmurava. Naquele mesmo mês, um eclipse cobriu o sol. Arzima saiu ao pátio, ergueu as mãos e disse:
Os deuses me cobrem de sombra, para que a pureza reine sobre a terra. Eirã, escondido entre as colunas, sentiu o ar gelar. No escuro, jurou descobrir o que havia por trás daquela fé que matava. O vento soprou forte, o incenso queimava sozinho. E por um instante, todos juraram ver o rosto do rei morto refletido no véu da rainha. A partir daquela noite, o império começou a temer não apenas sua rainha, mas a própria presença dos deuses. O império de Nairas parecia firme, mas por trás das muralhas douradas crescia o medo. Os mercados estavam silenciosos, os homens evitavam olhar as mulheres e ninguém se aproximava do palácio sem antes tocar o chão com a testa. A cada lua, mais corpos eram levados para o rio. Arzima acreditava que o sangue dos impuros era o tributo exigido pelos deuses. Certa manhã, o sumo sacerdote Nadok trouxe-lhe uma tábua de argila. Nela havia o relato de um milagre ocorrido nas colinas distantes. Uma mulher estéril tocara um peregrino e logo depois concebera um filho. O povo dizia que o homem era um mensageiro divino. Arzima sentiu um arrepio. Um mensageiro? Perguntou com voz fria. Nadok assentiu. Dizem que ele prega contra a tua lei, minha rainha. Fala de um Deus único que não exige sangue, mas arrependimento. Aquelas palavras queimaram em seu peito. Um Deus que não exige sacrifício, um homem que toca mulheres e não morre. Isso era uma afronta. Arzima ordenou que o mensageiro fosse capturado e trazido ao palácio. Quero olhar nos olhos daquele que desafia os céus, disse. Eirã, o escriba, ouviu o decreto e sentiu o coração acelerar. Tinha o pressentimento de que o tal peregrino era mais do que parecia. Os guardas partiram ao entardecer e o reino mergulhou em expectativa. Naquela noite, a rainha sonhou. Em meio ao deserto, um homem coberto de pó caminhava em direção a ela. Quando estendeu a mão para tocá-la, o chão se abriu e do abismo uma voz sussurrou. Tocar-te-ão, Arzima, e o toque será a tua salvação, ou tua ruína. Ela acordou suando, o corpo tremendo. Correu ao templo, ajoelhou-se diante da estátua de Ishara e gritou. Por que me confundes? Eu te sirvo, eu te obedeço, mostra-me o caminho. Mas a estátua ficou muda. O fogo das lamparinas balançava, e por um instante ela jurou ver lágrimas escorrendo do rosto da deusa. Dias depois, os guardas retornaram. Trouxeram o prisioneiro acorrentado, coberto por um manto simples. Quando foi jogado aos pés do trono, levantou a cabeça lentamente. Tinha os olhos claros como o deserto ao meio-dia. Sou Neraia, filho do pó e servo do único, disse ele com voz serena. Arzima franziu o rosto. Sabes a lei, nenhum homem me toca e vive. Ele sorriu. Não vim tocar-te, mas libertar-te do que te aprisiona. O salão inteiro ficou em silêncio. Até Nadok pareceu recuar. Eirã, que observava tudo de longe, sentiu algo mudar no ar, como se o tempo tivesse parado. A rainha levantou-se, descendo um degrau de cada vez. O som de seus braceletes ecoava no mármore. Libertar-me? De que, forasteiro? Do medo que chamaste de fé. Arzima sentiu o coração disparar. Pela primeira vez, alguém falava com ela sem tremer. Havia algo naquela voz que a perturbava, algo que nem o poder nem o fanatismo conseguiam calar. Mas ela não podia demonstrar fraqueza diante da corte. Virou-se e ordenou: levem-no ao templo. Amanhã será julgado pelos deuses. Enquanto o prisioneiro era arrastado, Eirã percebeu que aquele encontro mudaria tudo. A rainha acreditava ter aprisionado um inimigo, mas, sem saber, fora ela quem acabara de ser chamada para a maior provação de sua vida. Naquela noite, a chuva caiu sobre Nairas, como há muitos anos não caía. O povo dizia que os deuses estavam inquietos. No alto do palácio, Arzima caminhava sozinha entre colunas molhadas, o coração em conflito. A presença de Neraia ainda ecoava dentro dela. As palavras dele, simples, calmas, impossíveis de apagar,
pareciam abrir fendas invisíveis em seu espírito. Libertar-me do medo? Repetia em pensamento. Como pode um homem entender o que é carregar a pureza de um reino inteiro? Mas quanto mais tentava afastar a lembrança, mais sentia a dúvida se arrastar como uma serpente dentro do peito. Sonhou novamente com o deserto. O mesmo homem caminhava em direção a ela. Dessa vez, não havia abismo, apenas silêncio. Ele estendeu a mão e ela, sem entender, deu um passo à frente. Acordou gritando, o corpo coberto de suor, como se tivesse cometido um pecado. Ao amanhecer, mandou chamar Nadok, o sumo sacerdote. O velho entrou curvado, com os olhos cheios de temor. Majestade, o prisioneiro pede água e alimento. Diz que não teme o julgamento. E o que dizem os sinais? Perguntou ela, evitando encará-lo. Os astros se movem de modo estranho. Alguns de nossos escribas afirmam que o eclipse de ontem foi um presságio. Arzima se virou bruscamente. Presságio de quê? Nadok abaixou a voz. De mudança, minha rainha. Talvez os deuses estejam testando teu coração. Essas palavras feriram mais do que qualquer lâmina. Testar o coração. Ela havia sacrificado tudo, amor, sono, piedade, para cumprir o decreto sagrado. E agora diziam que os deuses a estavam provando? Arzima recuou, o rosto tenso. Não duvidarei do que me foi revelado. A pureza não se negocia. Se o prisioneiro desafia os deuses, morrerá ao primeiro toque. Mas quando disse isso, a voz falhou, e Nadok percebeu. Mais tarde, em seu aposento, Eiran apareceu. O escriba sabia que arriscava a própria vida, mas a inquietação o empurrava. Majestade, perdoa-me, mas preciso falar. Falar sobre quê? Sobre o homem que trouxeram. Eu estive no templo. Ele não blasfema, não teme a morte, ele ora. Arzima o olhou com frieza. Ora a quem? A um Deus sem rosto, que perdoa até seus inimigos. O silêncio caiu entre eles. O vento soprou pelas cortinas e o som das correntes do prisioneiro ecoou no pátio distante. E tu acreditas nele? Perguntou ela. Eiran hesitou. Acredito que há verdade até nas palavras que tememos. Ela se aproximou dele, o olhar duro como pedra. A verdade é o que os deuses falam pelos seus sacerdotes, nada mais. Mas quando Eiran saiu, ela ficou sozinha diante do espelho de bronze e viu nos próprios olhos algo que não via há anos: medo. Naquela madrugada, desceu secretamente até as celas do templo. Queria ver o prisioneiro com os próprios olhos, sem o peso da coroa. Encontrou Neraia sentado com as mãos feridas pelas correntes. Ele levantou o olhar e sorriu. Rainha dos homens, por que te escondes atrás do véu? Ela parou, imóvel. Porque o toque mata. Não é o toque que mata, respondeu ele. É o coração fechado. Arzima deu um passo atrás, assustada com a calma dele. Se falares mais uma palavra, ordenarei que te lancem ao fogo. Neraia baixou a cabeça. O fogo não teme aquele que já vive em chamas. Ela saiu apressada, tremendo, o véu umedecido pelo suor. Sabia que deveria destruí-lo pela lei, mas algo em sua alma implorava para ouvir mais. Era o chamado à mudança. E Arzima, tomada pelo orgulho, ainda tentava negar. A chuva cessou. O ar da manhã trazia o cheiro de mirra e cinzas. No templo, os sacerdotes preparavam o ritual de julgamento. Arzima observava de seu trono de mármore, mas sua mente estava longe. Desde o encontro na cela, as palavras de Neraia ecoavam dentro dela, como uma voz que não se calava. Não é o toque que mata, é o coração fechado. Pela primeira vez, ela não tinha certeza se os deuses ainda estavam com ela. Nessa manhã, um visitante antigo foi anunciado. Ishban, o profeta errante que um dia servira ao pai de Arzima. Há muitos anos vagava pelo deserto, pregando arrependimento e silêncio. Era um homem velho, de barba branca e olhos tão claros que pareciam enxergar além da carne.
Os guardas hesitaram em deixá-lo entrar, mas a rainha ordenou: deixem-no. Se ele ousa vir diante da lei, é porque tem algo a dizer. Ishban entrou devagar, apoiando-se num bastão de oliveira. Curvou-se levemente, sem temor. Majestade, tua fama corre como o vento. Os povos te chamam de a purificada, mas os céus te chamam de a perdida. O salão gelou. Arzima cerrou os punhos. Cuidas de insultar tua rainha? Não, senhora. Curo-te com a verdade, pois tua alma pede socorro e os deuses estão em silêncio porque tu falas demais. Ela ficou imóvel. Aquelas palavras perfuravam sua defesa como lâminas. Quem te enviou? Aquele que molda o vento. Ele me disse: vai até a filha de Ishara, pois ela queimará a si mesma se não olhar para dentro. Arzima desviou o olhar. E o que sabes tu sobre olhar para dentro, velho? O profeta sorriu. Sei que quem teme o toque teme ser visto, e quem mata em nome da pureza já está impuro. Os guardas se moveram, mas ela levantou a mão, não por piedade, mas por curiosidade. Fala então, profeta, o que queres que eu faça? Desce ao templo sozinha esta noite, escuta o prisioneiro, mas não com teus ouvidos, com teu coração. Se mentir, mata-o. Mas se a verdade estiver nele, liberta-o. E talvez os deuses te libertem também. Arzima ficou em silêncio. Ishban se retirou, caminhando com lentidão. Quando sumiu entre as colunas, ela sentiu algo mudar no ar, como se o tempo tivesse prendido a respiração. Ao cair da noite, ela obedeceu. Desceu novamente, sozinha, vestida com um manto simples. A cela estava escura. E Neraia cantava uma melodia antiga, de palavras desconhecidas. O que cantas? Perguntou ela, ficando à sombra. Uma canção que fala da luz que habita a escuridão. O mesmo lugar onde tu escondes tua dor. Ela se sentou diante das grades, exausta. Todos dizem que sou escolhida dos deuses, mas sinto um vazio dentro de mim. Se estou certa, por que o céu está mudo? Neraia a observou com ternura. Porque o céu só fala quando o coração se cala. Tua voz grita tanto em nome da fé que não ouves o que ele tenta te dizer. Arzima encostou a testa nas grades, as lágrimas finalmente descendo. E se ele nunca me perdoar? Então deixa que o perdão comece em ti. Aquela noite marcou o início da mudança. Pela primeira vez, a rainha ouviu e não ordenou, mas no palácio, Nadok, o sumo sacerdote, observava tudo em segredo. Ele sabia que, se Arzima duvidasse, seu poder ruiria, e decidiu que o profeta e o prisioneiro não veriam a próxima lua. O destino começava a se mover. A aurora seguinte trouxe ventos estranhos sobre Nairas. As bandeiras do palácio tremulavam como se pressentissem mudança. O povo falava em presságios, aves negras sobrevoando o templo, chamas que ardiam sozinhas nos altares, sonhos repetidos com vozes vindas do céu. Arzima acordou inquieta. Pela primeira vez, não usou o véu. Olhou o próprio rosto no espelho de bronze. Parecia outra mulher. O encontro com Neraia e as palavras de Ishban não saíam de sua mente. Ela compreendia agora o que significava o medo disfarçado de fé. E, ao mesmo tempo, sentia uma força nova crescer dentro de si. Uma coragem silenciosa, quase divina, mas o palácio murmurava. Nadok, o sumo sacerdote, espalhara rumores entre os nobres. Dizia que a rainha fora enfeitiçada pelo prisioneiro e que a impureza ameaçava o trono. Os generais começaram a se reunir às escondidas. O império, antes obediente, agora tremia entre fé e dúvida. Naquela manhã, Arzima subiu ao grande terraço do templo, onde só os reis podiam pisar. O vento soprava forte, levantando seu manto. Ao longe via-se o deserto infinito, seco, vasto, silencioso. Ela fechou os olhos e murmurou: se este é o caminho, mostra-me um sinal. O sol foi coberto por uma nuvem vermelha, e por um instante o ar ficou pesado como chumbo. Um trovão retumbou sobre a cidade, fazendo os guardas se ajoelharem. Arzima sentiu o coração bater com força.
tomou aquilo como resposta. Desceu as escadas de pedra e caminhou até o templo subterrâneo, onde Neraia aguardava o julgamento. Os sacerdotes tentaram impedi-la, mas ela ergueu a mão com firmeza. Hoje, quem será julgado não é o prisioneiro, mas a fé desta rainha. Entrou na cela. A luz das tochas desenhava sombras no chão. Neraia se levantou, as correntes brilhando. Vieste decidir minha morte? Vim decidir a minha própria, respondeu ela com voz trêmula. Com as mãos frias, pegou a chave e abriu o portão de ferro. Os guardas gritaram, mas ela ordenou silêncio. Cada passo que dava em direção a Neraia parecia atravessar um abismo invisível, o limite entre o que fora e o que seria. Quando ficou diante dele, hesitou. O medo pulsava como fogo no peito. Se és servo do único, toca-me, disse, a voz quase um sussurro. Se fala a verdade, os deuses me pouparão. Neraia a olhou com compaixão e estendeu a mão lentamente. O toque foi leve, quase um sopro. Nenhum trovão caiu, nenhum raio partiu o teto. Apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia conter o próprio universo. Arzima fechou os olhos, esperou a dor, a morte, o castigo, mas sentiu apenas paz, uma calma que nunca havia conhecido. As correntes de Neria se soltaram sozinhas, caindo no chão como serpentes mortas. Os guardas recuaram apavorados. Nadok, ao saber do ocorrido, gritou aos quatro ventos. Ela quebrou o pacto, profanou o decreto, os deuses se vingarão. Mas Arzima não respondeu. Saiu da cela caminhando entre as tochas, o rosto descoberto, os olhos cheios de lágrimas. A antiga rainha morrera ali, no instante do toque. Nascia outra mulher, mais frágil, mais humana e finalmente livre. Quando subiu novamente ao pátio e viu o céu limpo, murmurou: que venha o castigo, se for preciso, mas que venha também a verdade. O limiar estava cruzado. Não havia retorno. O destino da rainha e do império de Nairas acabara de mudar para sempre. Desde o dia do toque, nada mais foi igual em Nairas. O povo, ao ver a rainha andar sem véu, caiu de joelhos, uns em adoração, outros em medo. Diziam que ela desafiara os deuses, e por isso o sol se tornara mais quente, as chuvas mais raras, as colheitas mais fracas. O império inteiro murmurava o nome de Arzima, ora como bênção, ora como maldição. No palácio, Nadok e os sacerdotes tramavam nas sombras. O velho sumo sacerdote não suportava ver seu poder esvair-se. Se o povo deixar de temer, os deuses se calarão, e comigo morrerá o templo, dizia aos seus discípulos. Reuniram-se em segredo para planejar a queda da rainha. Mas Arzima não estava só. Neraia, agora livre, não fugira. Permaneceu no palácio, ajudando os pobres e curando feridos com ervas. O povo o chamava de Homem da Luz. Mesmo assim, muitos o temiam. Para uns era santo, para outros feiticeiro. Eiram, o escriba, tornara-se o confidente da rainha. Era ele quem anotava suas novas palavras, simples e puras. Nenhum poder é santo se nasce do medo. Aos poucos, o palácio começou a respirar um novo ar. As mulheres sorriam de novo, os servos podiam falar sem ajoelhar, e o riso das crianças voltava aos pátios. Mas Nadok não descansava. Durante uma noite sem lua, foi até as ruínas do antigo templo de Ishara e invocou os antigos deuses. Diante das chamas negras, ofereceu sangue e jurou destruir a mulher que quebrara o pacto. Se o céu não a punir, eu o farei, murmurou. E naquele instante, o fogo soprou em sua direção como se tivesse respondido. Nos dias seguintes, sinais estranhos começaram a surgir. As águas do poço do palácio ficaram amargas. Pombas mortas caíam do céu. Uma criança doente morreu ao tocar a mão da rainha. O povo, tomado pelo pânico, passou a sussurrar que o toque dela agora trazia desgraça. Arzima tentou manter a fé. Buscou Neraia no pátio do templo. Dizem que sou amaldiçoada de novo. Que o castigo voltou. Ele a olhou com serenidade.
Toda verdade nasce entre dores, Arzima. Antes de curar o povo, precisas curar teu coração. Há algo que ainda não deixaste ir. Ela baixou os olhos. Meu orgulho. Então é ele quem sangra o reino. Enquanto isso, Nadok reuniu os generais e mostrou-lhes as oferendas queimadas, dizendo que os sinais vinham do desagrado dos deuses. A pureza foi violada. Se não restaurarmos a lei, o império cairá. Muitos acreditaram, outros temeram. Naquela noite, uma multidão cercou o palácio, exigindo que Neraia fosse entregue para o sacrifício. Arzima subiu à varanda e olhou para a massa furiosa. Podia sentir o ódio pulsando, o mesmo ódio que ela mesma havia semeado anos antes. "O que querem de mim?" gritou. "Queremos o sangue que apazigua os deuses", respondeu a multidão. Por um momento, Arzima sentiu o impulso de ordenar que os guardas atacassem. Mas Neraia apareceu ao seu lado e disse calmamente: "Não responda com medo, responda com luz." Ela o encarou com lágrimas nos olhos. O povo a via tremer, sem entender que ali estava o verdadeiro milagre. Uma rainha poderosa, agora humana, lutando contra os monstros que ela mesma havia criado. Mas nas sombras, Nadok sorriu. Seu plano estava funcionando. Ele sabia que, para destruir Arzima, bastava reacender o medo no coração do povo. E o medo começava a rugir de novo, mais forte do que nunca. Os dias seguintes foram de silêncio e tensão. O povo, antes confiante, agora se afastava das ruas quando a rainha passava. Arzima via o medo nos olhos das crianças e sentia o peso da culpa esmagar-lhe os ombros. Havia libertado o povo das correntes da superstição, mas criara um vazio, e no vazio o medo sempre encontra abrigo. Neraia continuava ao seu lado, paciente, sereno, quase um reflexo do que ela desejava ser. Ele lhe ensinava sobre o Deus único, não o dos castigos, mas o da misericórdia. Falava com simplicidade. O homem constrói templos para aprisionar o divino, mas o verdadeiro templo é o coração limpo. Arzima o ouvia, mas dentro dela ainda havia sombras. Em noites de insônia, voltava a ver o rosto do rei morto, parado diante de sua cama, com os olhos abertos, acusadores. Às vezes, sentia o cheiro da noite em que tudo começou. O incenso queimado, o sussurro dos sacerdotes, o juramento que selara seu destino. Certa noite, sonhou com Ishban, o profeta. Ele aparecia no meio do deserto em chamas e dizia: "A verdade está sob as ruínas do teu primeiro altar. Se quiseres paz, desce até lá e encara o que escondeu." Quando acordou, sabia o que tinha de fazer. Na madrugada, vestiu um manto escuro e desceu sozinha às catacumbas do templo antigo, o mesmo onde Ishara era adorada com sangue e oferendas. O ar era denso, o chão úmido e o som das gotas ecoava como lamentos de fantasmas. Carregava apenas uma lamparina. Ali, entre colunas quebradas e ídolos cobertos de poeira, encontrou um altar esquecido. No centro dele, uma tigela de bronze coberta por véus antigos. Quando levantou o tecido, viu o que não esperava: o anel do rei Abarmitra, o marido que morrera misteriosamente. Arzima caiu de joelhos. O anel estava manchado de um pó escuro, o mesmo veneno que os sacerdotes usavam nos rituais. A verdade atingiu-a como uma lança. O rei não fora morto por castigo divino, fora envenenado, e ela mesma, enganada por Nadok e pelos sacerdotes, havia acreditado em uma mentira sagrada, uma mentira que sustentara anos de sangue e medo. As lágrimas caíam, misturando-se à poeira. "O que fiz?" sussurrou, a voz quebrada. "Matei inocentes em nome de um crime escondido." De repente ouviu passos atrás dela. Era Nadok. Ele descia as escadas com 2 guardas e um olhar de triunfo. "Então finalmente descobriste", disse com voz fria. "Mas já é tarde. O povo te condena e os deuses pedem tua cabeça." "Tu mataste o rei", disse ela, erguendo-se com dificuldade. "Não, minha rainha.
Os deuses o mataram, através de mim. Era impuro, e tu serias minha ferramenta. O medo é o trono mais sólido. Arzima recuou, o coração em chamas. Usaste meu nome para espalhar morte, enganaste-me. E o povo te adorou por isso, respondeu ele sorrindo. De súbito, a lamparina apagou-se. O templo mergulhou na escuridão. E naquele breu, a rainha compreendeu que o mal que enfrentava não era apenas Nadok, mas o medo que ainda vivia dentro dela. O mesmo medo que um dia chamara de fé. Com voz firme, sussurrou para o vazio: não fugirei mais da verdade. A jornada espiritual estava prestes a levá-la ao ponto mais profundo, onde nem a coroa, nem os deuses inventados poderiam salvá-la. O templo, mergulhado em trevas, parecia respirar. As tochas apagadas soltavam fumaça fria e o ar pesado cheirava a ferro e pó. Arzima estava diante de Nadok e seus 2 guardas, cercada pelo mesmo lugar onde havia selado o decreto de morte anos atrás. Tudo o que temera a vida inteira agora estava diante dela. O engano, o orgulho e o sangue dos inocentes. Tu foste o instrumento dos deuses, Arzima, disse Nadok, com um sorriso seco. Mas ousaste quebrar o juramento, e agora serás o sacrifício que trará a ordem de volta. Os guardas avançaram. Arzima recuou, os pés tropeçando nas pedras antigas. Segurava o anel do rei na mão, o símbolo da mentira que sustentara todo o seu reinado. Não são os deuses que pedem sangue, respondeu com voz trêmula. És tu, Nadok. Sempre foste tu. Ele riu. O povo não acredita em amor, rainha. O povo acredita em medo, e eu sou o medo que os governa. Antes que pudesse reagir, um dos guardas a agarrou pelos braços. Nadok levantou a lâmina do ritual, a mesma usada nos antigos sacrifícios. A luz da lua, que entrava por uma fenda no teto, refletiu-se no ferro. Mas, de repente, uma voz ecoou pelas galerias. Se solta, Nadok! Era Neraia, seguido por Eiran. Haviam seguido a rainha em segredo, temendo o pior. Nadok virou-se furioso. O impostor e o escriba vieram morrer com ela? Neraia deu um passo à frente. Não, viemos libertá-la e libertar este povo da mentira que o escraviza. Os guardas hesitaram, mas Nadok gritou uma prece aos deuses antigos e atirou-se sobre Neraia. Houve luta. O som do metal ecoou nas paredes. Neria, ferido no ombro, caiu de joelhos, mas segurou a lâmina com as próprias mãos, impedindo que ela atingisse a rainha. Arzima, tomada por uma força que nunca conhecera, pegou uma tocha caída e a ergueu. As chamas iluminaram os rostos suados, os olhos cheios de medo. Chega! Gritou ela. Não lutem em nome de deuses que jamais falaram. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo os véus do templo. As estátuas começaram a ruir, as colunas a ranger. Nadok recuou, apavorado. O que fizeste, insensata? Estás destruindo o santuário. Não, estou libertando-o. As pedras começaram a cair. Eiran correu para ajudá-la a sair, mas Nadok ainda tentou golpeá-la. Neraia, com suas últimas forças, interceptou o ataque e cravou a lâmina no peito do sacerdote. Nadok caiu, tossindo sangue, os olhos cheios de ódio e espanto. Sem mim, teu trono não durará um dia, murmurou antes de morrer. O templo inteiro começou a desabar. Arzima agarrou Neraia e Eiran, e juntos fugiram pelos corredores. Chamas iluminavam os altares, enquanto as estátuas de pedra desmoronavam, quebrando-se em pedaços. Quando finalmente saíram ao pátio, o céu estava vermelho, como se o próprio sol sangrasse. Neraia caiu ao chão, exausto, o rosto pálido. Não chores, Arzima, disse ele, com um sorriso fraco. A verdade tem um preço. E tu o pagaste. Ela o segurou contra o peito. Não me deixes agora. A luz sempre volta. Depois da noite, sussurrou, e fechou os olhos. Arzima ficou ali, sozinha, cercada por cinzas e silêncio. O templo que sustentara sua fé e seu poder agora era apenas ruína. Ela olhou para o céu.
as lágrimas misturadas com a fuligem, e murmurou: que tua luz me julgue, não o meu medo. Naquela noite, a antiga rainha morreu em espírito, e das cinzas começava a nascer algo novo. O sol nasceu sobre as ruínas do templo, e pela primeira vez em muitos anos, Nairas acordou sem o som dos sinos do medo. As colunas partidas fumegavam como feridas abertas, e as estátuas dos deuses estavam em pedaços. No centro do pátio, entre cinzas e pedras quebradas, a rainha Arzima permanecia ajoelhada, o rosto sujo, os olhos vermelhos, mas vivos. O corpo de Neraia estava diante dela, coberto por seu próprio manto. Eiran, o escriba, permanecia próximo, em silêncio. O vento soprava leve, quase como um sussurro. Arzima sentia o coração pesar. Ele me salvou, murmurou. Mas quem o salvará agora? De repente, o ar ficou quente. As chamas que ainda ardiam começaram a se mover contra o vento, formando um círculo em volta do corpo de Neraia. Um som suave, quase como cântico, encheu o ar. O fogo tomou a forma de asas. Arzima e Eiran recuaram espantados. As cinzas se levantaram como poeira dourada, e por um instante a figura de Neraia surgiu em meio à luz. Ele abriu os olhos, e sua voz era calma, profunda, diferente. Não chores, filha da terra. A luz não morre, apenas muda de lugar. Arzima caiu de joelhos, incapaz de falar. As lágrimas escorriam, misturadas ao pó. Quem és tu? Sussurrou. A voz que pediste ouvir, o toque que temeste. Fui enviado para mostrar-te que o poder não está no trono, mas no perdão. A luz começou a crescer, iluminando as ruínas. O vento soprou forte, apagando o fogo, e quando tudo silenciou, o corpo de Neria havia desaparecido. Apenas o manto ficou, dobrado como se mãos invisíveis o tivessem repousado ali. Arzima pegou o tecido e o levou ao peito. O calor que sentiu não era de fogo, mas de paz. Pela primeira vez, o peso do passado se dissolveu. Ela olhou para o céu e sussurrou: se foste enviado por aquele que perdoa, que ele me dê forças para fazer o mesmo. Eiran se aproximou, tocando-lhe o ombro. O povo virá te julgar, minha rainha. Vão exigir respostas. Arzima assentiu. E eu darei. Mas desta vez não como rainha, e sim como serva da verdade. Nos dias seguintes, ela ordenou que todos os templos de sacrifício fossem destruídos. As estátuas foram removidas, os altares lavados com água do rio, e o sangue deixou de manchar as pedras de Nairas. O povo, confuso e assustado, não sabia se aplaudia ou temia. Arzima falava ao povo reunido na praça. Durante anos vivi no engano. Pensei que pureza era afastar o mal com morte, mas a verdadeira pureza é o amor que não fere. Nenhum Deus pede sangue. O sangue foi sempre o nosso medo. Alguns choravam, outros se revoltavam, muitos fugiram, temendo o castigo dos antigos deuses. Mas quando o céu permaneceu claro e o sol continuou brilhando, os corações começaram a se acalmar. No sétimo dia, algo ainda mais estranho aconteceu. A fonte do palácio, que antes jorrava água amarga, começou a brilhar. A água se tornou límpida e um perfume suave encheu o ar. O povo correu, tocando a água com as mãos. Diziam que ela curava feridas e febres. Arzima olhou para Eiran, sorrindo com humildade. O mal foi quebrado, disse ela, e ele respondeu: não, minha senhora, foi transformado. Aquele era o milagre, não apenas o da água, mas o da alma, que depois de mergulhar no abismo, encontrara o perdão. Naquela noite, Arzima foi até o terraço, onde sempre orara em silêncio. Olhou o horizonte e disse: agora sei. O toque que temia era o mesmo que me salvaria. O vento soprou, e uma estrela riscou o céu como resposta. A rainha que matava por medo agora havia renascido como símbolo de compaixão. Mas sua jornada ainda não terminara, pois toda luz, quando nasce, provoca sombras que tentam apagá-la. Os dias de paz logo foram seguidos por dias de provação. A notícia do fim dos sacrifícios
e da queda do templo se espalhou além das fronteiras de Naíras. Os reinos vizinhos, que reverenciavam os mesmos deuses, consideraram o ato de Arzima uma blasfêmia. Emissários chegaram trazendo ameaças. Um império que rejeitava o medo era para eles um império fraco. Dentro das muralhas, o próprio povo começou a se dividir. Parte via em Arzima uma mensageira da luz, outra parte a chamava de profana. As praças, antes cheias de orações, agora ecoavam discussões e vozes revoltadas. O conselho dos nobres exigia que ela recuasse, reconstruísse os altares, restaurasse os ritos antigos. Arzima os reuniu no salão principal. O chão ainda guardava marcas da fumaça do incêndio do templo. Ela estava serena, mas firme. Não voltarei atrás. Se os deuses quiserem minha morte, que venham buscá-la com as próprias mãos. O general Ardash, um homem fiel a Nadok, levantou-se furioso. O povo teme a fome, rainha. Teme a ira dos céus. Tu trouxeste maldição. Arzima o encarou, os olhos cheios de calma. O povo teme porque sempre foi ensinado a temer. Mas eu digo, o céu não castiga, apenas reflete o que há dentro de nós. As palavras ecoaram, e muitos se calaram, envergonhados. Mas o general, tomado pela raiva, saiu prometendo reunir o exército contra ela. O perigo crescia. Eirã, sempre ao seu lado, aconselhou-a. Eles não aceitarão tua nova fé sem sangue. O medo é o último rei que o homem abdica. Ela respondeu, então que morra este rei. Já derramei sangue demais. À noite, no terraço do palácio, ela olhava o deserto silencioso. O vento trazia o cheiro das cinzas do templo. Sabia que o que estava por vir seria a última batalha. Não de espadas, mas de corações. No amanhecer seguinte, as tropas de Ardash cercaram o palácio. O povo, confuso, observava das janelas. O general bradou, entreguem a falsa rainha, que a impura pague pelos deuses que ofendeu. Arzima saiu sozinha pelos portões. Usava um manto branco, o mesmo tecido que envolvera o corpo de Neraia. Caminhou entre os soldados desarmada. Se procuram uma culpada, aqui estou. Mas antes de me matarem, olhem o céu. Os soldados ergueram os olhos. O sol estava coberto por uma nuvem prateada que se abria lentamente, deixando um raio de luz cair sobre ela. A multidão ficou em silêncio. Dizei-me, homens de Nairas, continuou Arzima, que deuses exigem morte quando há vida? Que poder se alimenta do medo do povo? Não vos veem? Não vos amam? Alguns soldados começaram a baixar as lanças. Outros choravam, lembrando os filhos mortos nas antigas oferendas. Ardash, tomado de fúria, tentou erguer a espada, mas o braço lhe pesou como pedra. Caiu de joelhos, o rosto pálido. Eu não consigo movê-la, gritou ele. Eirã, emocionado, murmurou. A justiça não precisa de sangue, ela se revela por si. O povo, tomado pelo espanto, começou a se ajoelhar diante da rainha. Nenhum raio caiu, nenhuma voz divina rugiu. Apenas o som do vento entre as colunas. Arzima ergueu as mãos. Se ainda me consideram rainha, então obedeçam a um novo mandamento. Nenhum homem ou mulher será morto por fé, pois a fé que mata morre junto com quem a carrega. O exército baixou as armas. O silêncio se tornou reverência. Mas Arzima sabia. O preço da verdade é a solidão. O poder que outrora a cercava agora era apenas responsabilidade. O trono estava vazio de glória e cheio de lágrimas. Naquela noite, sentada diante do altar destruído, ela orou em silêncio. Que eu viva o bastante para ver o povo livre do medo, mesmo que isso custe a minha vida. E o vento soprou novamente, trazendo o perfume suave da água que curara a cidade. Era como se o céu dissesse, o caminho ainda não terminou. O tempo passou, e o reino de Nairas começou a se curar. As guerras cessaram, as colheitas voltaram, e o povo, antes dominado pelo medo, agora aprendia a viver em paz.
Mesmo assim, a sombra do passado ainda rondava o coração da rainha Arzima. Toda noite ela se perguntava se a redenção era suficiente para apagar o sangue que havia derramado. Em sonhos, via o rosto de Neraia envolto em luz. Ele dizia sempre as mesmas palavras: a verdade liberta, mas o amor ressuscita. Essas palavras se tornaram o seu novo lema. Ela mandou erguer uma escola no lugar do templo destruído, onde crianças e órfãos seriam ensinados a ler e a conhecer a história dos antigos erros. Nenhum altar foi erguido, apenas um poço de águas claras no centro, símbolo da pureza sem sacrifício. Mas a paz não duraria. Um mensageiro veio do leste trazendo notícias sombrias. Uma aliança de reinos vizinhos marchava contra Naíras. Diziam que a destruição dos templos havia enfurecido os deuses e que só o fogo apagaria o pecado da rainha. Eram milhares de soldados, bandeiras negras tremulando com o vento quente do deserto. Os generais aconselharam a fuga. Rainha, não temos força para resistir. É o castigo dos céus. Arzima levantou-se do trono e respondeu calmamente: não é castigo, é prova. O medo voltou, e agora precisamos vencê-lo de vez. Durante 3 dias, o povo preparou a cidade. Mas Arzima recusou muros e catapultas. Subiu ao terraço mais alto e ordenou que ninguém pegasse em armas. A batalha será vencida não pela força, mas pela fé verdadeira. Na aurora do 4º dia, o exército inimigo chegou às portas de Nairas. As trombetas soaram e o chão tremeu sob os cavalos. Arzima, vestida de branco, saiu sozinha dos portões e caminhou descalça pela areia. O sol refletia em sua coroa simples, feita de galhos de oliveira. Os inimigos a viram e riram. O general adversário, montado num cavalo negro, gritou: tu és a mulher que traiu os deuses. Tua cidade cairá antes do entardecer. Arzima ergueu a voz e seu tom soou como o eco de um trovão. Se os deuses que segue são de medo, então que provem sua força. Eu sigo aquele que é amor, e o amor não mata, apenas transforma. Um vento violento varreu o campo. O céu escureceu. As nuvens giraram, formando um círculo luminoso acima dela. O exército inimigo recuou, aterrorizado. Relâmpagos cruzaram o horizonte, mas nenhum caiu sobre Nairas. O fogo atingiu o chão diante dos invasores, abrindo um sulco profundo que os separou da cidade. O general caiu do cavalo, gritando: ela é tocada pela luz! O exército, tomado de pavor, fugiu em todas as direções. O deserto engoliu o som das armaduras e o tropel dos cavalos. Quando tudo silenciou, o sol rompeu as nuvens, e um feixe de luz dourada envolveu Arzima por completo. O povo, vendo aquilo das muralhas, ajoelhou-se. Eirã chorava, dizendo: a fé que não pede sangue venceu o medo. Arzima olhou para o céu e sussurrou: não há vitória maior que o perdão. Nesse instante, sentiu o coração leve, como se algo antigo tivesse se quebrado dentro dela. As vozes do passado, os rostos das vítimas, o peso da culpa, tudo se dissolveu na luz. Ela caiu de joelhos, exausta, mas sorrindo. Sabia que o ciclo se fechara. A mulher que um dia mandara matar os que a tocassem agora havia sido tocada por algo que nem a morte podia alcançar. O povo correu até ela, e quando a cercaram, perceberam que seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas de uma paz que nunca haviam visto. Arzima murmurou: a rainha morreu, mas o coração vive. E naquele momento, todos compreenderam. O verdadeiro milagre não estava no fogo do céu, mas na chama que renascera dentro dela. Após o dia em que o fogo do céu separou o exército inimigo de Nairas, o império nunca mais foi o mesmo. O medo se calou. As antigas fronteiras se abriram e o povo começou a viajar livremente entre reinos antes inimigos. O nome da rainha Arzima passou a ser sussurrado não como símbolo de poder, mas como exemplo de redenção. Ela, porém, recusou a glória.
Abandonou o trono e retirou-se para viver entre os humildes, nas margens do rio que agora corria limpo. Dizia: o trono ergue a carne, mas é o serviço que eleva a alma. No lugar do palácio, ergueu um santuário sem estátuas. Não havia ouro, nem incenso, nem sangue. Apenas um grande círculo aberto, onde o vento podia entrar e as pessoas podiam falar sem medo. Chamou-o de Casa da Luz. Ali, os anciãos ensinavam aos jovens que a fé não era obediência cega, e sim entendimento. Arzima envelheceu em silêncio, mas sua presença ainda era como um sol sobre o povo. As mães levavam os filhos para vê-la, e ela lhes dizia: não toquem os deuses com medo, toquem o próximo com amor, e o divino tocará vocês. Eiran permaneceu ao seu lado até o fim dos dias, registrando suas palavras em tábuas de argila. Escreveu: a mulher que matou por pureza descobriu que a pureza verdadeira nasce do perdão. Essas tábuas seriam séculos depois o fundamento de uma nova crença, onde não havia oferendas, apenas oração e justiça. Mas a vida da rainha, agora sábia e serena, ainda guardava um último chamado. Numa tarde tranquila, quando o sol baixava sobre o deserto, ela ouviu o som de passos atrás dela. Voltou-se e viu uma figura envolta em luz, o mesmo semblante de Neria, o homem que havia morrido por ela. Ele sorriu. Tua jornada terminou, filha da terra. O medo foi vencido. Agora, vem ver o que está além. Arzima não sentiu terror nem dúvida, apenas paz. E o meu povo? Perguntou ela. Eles caminharão pela estrada que abriste. Alguns tropeçarão, outros se perderão, mas sempre haverá uma lembrança tua no coração deles. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Quando o vento soprou, o corpo da rainha se transformou em pó dourado, levado pelas correntes do rio. O povo, ao encontrá-la no dia seguinte, viu apenas seu manto branco repousando sobre a pedra, intacto. Disse que naquela noite, uma estrela nova surgiu no céu de Nairas, brilhando mais forte que todas as outras. O rio começou a emitir um leve brilho azulado, e quem bebia de suas águas sentia o coração leve, como se o medo desaparecesse. O povo passou a chamá-lo de Rio do Perdão, e todos os anos, no dia em que a estrela aparece, as famílias se reúnem à margem para contar a história da mulher que desafiou os deuses do medo e encontrou o verdadeiro. Eiran, já velho, escreveu as últimas palavras de seu pergaminho. Ela ensinou que o poder que domina é pequeno, mas o poder que perdoa é eterno. O toque que um dia matou tornou-se o toque que curou uma nação. Assim terminou a jornada de Arzima. A rainha que conheceu a escuridão, enfrentou o orgulho, foi julgada pelos deuses e, ao fim, descobriu que o divino sempre esteve dentro dela. E enquanto o vento soprava pelas dunas, quem ouvia atentamente dizia escutar, entre o som do deserto e da água corrente, uma voz suave dizendo: nenhum medo é maior do que o amor que o vence. E o povo respondia em silêncio, com o coração cheio de paz.